Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um novo robô aqui do conjunto de robôs, né, do Sistema Solar, que foi algumas variações que eu fiz no Netuno, que estava funcionando muito bem no mini índice, para ele conseguir funcionar também muito bem no mini dólar, beleza? Então eu já tenho testado ele aí já tem umas 2, 3 semanas já na conta real, né, para ver como é que para ver como é que tá saindo os spreads, para ver se ele está se comparando bem com os backtests na conta demo e com os backtests com os resultados da conta demo, né? E com os backtests da programação, né, que a gente faz aqui nas coisas da Nelogica mesmo, né, no programa do Profit, na Nelogica. E os resultados estão ficando muito bons. E aí, quero trazer essa atualização aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, vamos cá aqui para a tela. Ó, aqui a gente tem, né, a ideia mais ou menos do robô, né? A princípio eu não vou falar qual que é a ideia operacional do robô, né? Mas ele basicamente, né, não vou falar não. Ele vai ser segredo aí. Se a gente conseguir bater 500 likes nesse vídeo, atenção, hein? Se a gente conseguir bater 500 likes, aí eu abro para vocês qual que é essa estratégia, beleza? Se não, de toda forma, né? Essa estratégia está lá na loja da Nelogica. Vocês podem ter acesso lá, podem baixar, né? Pode utilizar aí. Vou deixar o preço bem barato nela, né? Para que todo mundo, né, possa acessar e ver, né, de fato, que é uma estratégia muito maneira. Então, vê só, né? Aqui a ideia, né, é que ela faz apenas uma entrada por dia e não é todo dia que ela faz entrada, tá? São só alguns dias que ela faz entrada. Não é sempre não. Então aqui ela deu uma entrada de venda, acabou tomando loss. Vocês estão vendo, né? Beleza. Aqui outra vez já deu entrada de venda, acabou dando loss. Aqui deu uma venda também, ele acabou dando um gain. Aqui deu uma compra, né? Ele acabou dando um lossinho. E aí, né, tem todas as estratégias, né? Todo o ideal, né? Toda a ideia ali daquele setup, né? Funcionando. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui essa estratégia tem uma particularidade bem legal, que eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas ela funciona nos 60 minutos, tá? Então é um Netuno que funciona nos 60 minutos. E esses são os resultados aqui, né? Deixa eu puxar aqui para a gente ver o patrimônio acumulado. Aqui é o backtest no último ano, tá? Então nos últimos 12 meses. A gente operando aí com um contrato apenas, tá? Ó, vamos ver aqui, execução, último ano, um contrato no mini índice futuro. E aí a gente tem essa curva de capital. Então, até a metade do mês, até os 6 primeiros meses, né? A gente conseguiu fazer em torno de 3 mil. E depois, dos 3 meses para cá, né? Nesse último semestre, a gente fez aí na casa de R$ 2.000, mais ou menos. Tivemos um período de drawdown aqui maior. Então, a gente acabou tendo aqui alguns drawdowns, né, nessa estratégia. É normal também. Mas vamos ver umas coisas daqui a pouco. Beleza, então aqui essa é a ideia essa é a curva, né, da evolução do patrimônio, operando nos 60 minutos. E aqui no resumo a gente tem alguns dados importantes, né? Então aqui é o acumulado líquido, o saldo líquido total, que foi 4.665, o lucro bruto 18 mil, prejuízo bruto, né, 13 mil, percentual das operações vencedoras 62%. Então quer dizer, como a gente faz um trade por dia, então até um trade por dia, né, existem alguns dias que não dão entrada, a gente tem aí quase 62%, né, de taxa de acerto. Então, dois a cada dia, 2 dias de cada 3 dias, dois a gente vai estar no lucro, né? Dois a gente vai fechar no positivo. E o fator de lucro, né, da operação é 1,34. Então quer dizer que na média, né, estatisticamente, a cada um que você investe, né, você está ganhando 1,35. A razão média entre lucro e prejuízo é 0,8 nesse cenário, né? E quer dizer que, como a gente joga, né? Como a taxa de acerto é maior que 50%, então a gente tem mais lucro do que prejuízo, tá? Aqui a razão média lucro é 0,8, mas como que a taxa de acerto é 60%, a gente geralmente está ganhando, né? E está com esse payoff aqui, né? Cadê? Esse fator de lucro aqui de 1,34. Beleza?
Só o drawdown, né, que ainda é um pouquinho grande, não é tão baixo, né, como os robôs que a gente usa no mini índice, mas é porque é uma particularidade, né, da volatilidade intrínseca do mini dólar, né? Então, como a gente faz estratégias, né, para ter alvos mais longos, né, a gente acaba tendo que colocar os nossos stops mais longos também. Então, às vezes, a gente pega alguns drawdowns um pouco maiores do que comparando ali com o mini índice, beleza? Beleza, então, essa é a ideia, né, do sistema operacional. Ela faz uma entrada por dia no máximo, e é muito boa, né? Tem um resultado histórico ali excelente. E aí, pessoal, uma particularidade que eu quero falar para vocês é o seguinte. Vamos voltar aqui para a curva de patrimônio, né? E vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Aqui a gente colocou 60 minutos, tá? Então, olha lá. 60 minutos, mini dólar, né? Esse é um sistema operacional que funciona praticamente em todos os time frames. Então, você como usuário, né, pode definir ali qual que melhor convém, o que, que você prefere estar utilizando. Vamos fazer o teste, né? Vamos começar aqui com 5 e vamos ver o resultado. Então, vamos colocar aqui o time frame de 5 minutos e vamos ver o resultado. Bem, 5 minutos de fato não foi uma coisa muito bonita não, tá? Realmente eu não sugiro que ninguém utilize esse setup com 5 minutos. Mas vamos aumentar aqui e vamos ver, né? Olha lá, 10 minutos, né? Já ficou uma coisa mais bonita. Vamos ver com 15 minutos aqui agora. Um pouquinho mais bonito, né? Então, 20 minutos. A gente já começa a ter uma curva, né? Mais interessante. Vamos voltar para 10 ali. Então, 10 está aqui, né? Opa, vamos ver 20 de novo. Aí vamos ver 30. 30 minutos. Olha lá, 30 minutos já tem um perfil muito legal. Tão legal quanto tão legal quanto nos 60 minutos. Os resultados são até melhores. Olha lá, fator de lucro 1,44 e percentual de operações vencedoras maior também, 63,64 aproximadamente. Resultado financeiro maior também. Então, a princípio, né, o 30 minutos a gente pode até dizer que é melhor. A única coisa que eu não gosto muito desses 30 minutos é que ele passou um período muito longo lateral. Então, ele ficou aqui ó, de setembro até dezembro lateral. Então, 3 meses lateral, né, para poder voltar a subir. Então, por mais que os resultados históricos sejam melhor, né, eu prefiro uma curva que tenha esse gradiente linear, né, tenha essa subida aí mais constante, mais uniforme, que a gente tem uma tranquilidade maior aí no longo prazo. Beleza? Vamos continuar subindo aqui, ó. Vamos ver 40 minutos. Então, olha lá. 40 minutos a gente também tem um perfil ali interessante, né? Mas aí tem uns drawdowns um pouco esquisitos. Vamos ver 45. 45 é uma curva bem legal também, mas ainda esse período de drawdown. Vamos ver 50. 50 já legal também, né? Mas um pouco sobe e desce aqui por um período longo. Vamos para 60. É a curva que a gente estava vendo inicialmente, né? Vamos para 70. Então, beleza. Depois de 70 aqui, pessoal, começa a ficar feio de novo, tá? Ó, aqui, né? Ainda tá legal, na medida do possível, né? 75. Aí vamos ver 80. 80 ainda bem interessante, olha. Uma curva bem constante, mas ainda, né? Com algumas oscilações, porque como o time frame é maior, a gente acaba alocando, né? Também pode alocar, né? Stops, né, e gains maiores. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, né? Teve alguns dias que deu loss da ordem de 40, 50 pontos. Então, a princípio, né, quanto menor o time frame, menor vai ser a nossa exposição, tá? A gente vai acabar ganhando menos pontos, vai acabar tendo gains menores e loss menores também. Então, aqui, 80 minutos, vamos ver 90. Aqui já começa a ficar mais feio, tá? Aqui realmente, por mais que o resultado seja positivo, ele teve um grande peso aqui no começo, né? E nos últimos 6 meses ele está praticamente lateral. Então não é uma coisa que me chama muita atenção, não. Não é uma coisa que eu gostaria de operar. Então aqui 100 minutos, vamos botar 115 para ver.
já começa a ficar bem esquisito, né? 120 aqui pra gente finalizar. Vamos botar, sei lá, 150 só para ver como que ficaria. Ainda bem esquisito, né? Então, olha, a gente tem uma janela aqui próximo de 30 minutos e próximo de 60 que a gente vê como um melhor cenário, tá? Então, olha lá, 30 tá bem maneiro, mas só que tem esse período lateral aqui. 45, legal também. E 60 é essa curva. Então, é um setup, né, que funciona muito bem. Faz até um trade por dia, então é super simples, né? Até daria para utilizar sem ser por robô, né? Mas por praticidade, né? Com essas alternativas aí que o Profit trouxe, né? Tá bem, tá conseguindo democratizar, né? Essa automatização de trades, né? Muita gente pode pagar ali uma taxa baixa, né? E usar aquele módulo de operações automatizadas mais básico, né? Que aí a gente já consegue colocar alguns robozinhos para rodar. E aí, esse backtest, né, é nos últimos 12 meses, no último ano. Então a gente pode fazer um teste, sei lá, pega, sei lá, nos últimos 2 anos, ao invés de pegar no último ano. E aí a gente pode ver como que foram os resultados, né? Eu particularmente não dou peso nenhum para o que aconteceu nos últimos 2 anos, tá? Eu acho que 2 anos atrás o mercado já era totalmente diferente e eu não dou peso nenhum para o que acontece nos últimos 2 anos. Mas algumas pessoas gostam de ver aquela curva que só sobe, né? Mas se ela passou 2 anos subindo sem parar, né? É muito provável que ela vai começar a ficar ruim agora, tá? Eu geralmente dou peso, né, para o que está acontecendo no período mais recente, que é onde a gente tem a gente acredita mais também nos dados, beleza? Então, olha, aqui é a curva nos últimos 2 anos, a curva do robô nos últimos 2 anos. Olhando aqui nos 60 minutos, já não parece tão legal, né? Não parece tão interessante. Aí vamos lá para o 45. Vamos ver aqui no 45, olha lá. No 45 já bem mais legal, né? 45 minutos, ó. Praticamente, né, teve um período de drawdown inicial aqui e depois só subiu, né? Vamos ver aqui a taxa de acerto. Taxa de acerto perto de 60%. Fator de lucro próximo de 1,23, o que está bem legal também, beleza? Então vamos colocar 40 para visualizar. 40, bem parecido, 40 minutos, né? E vamos ver aqui com 30 para a gente finalizar. Olha lá, 30, muito, muito bom, mas um período lateral aqui bem longo, né? Então teve um período lateral longo, depois ela, pum, começou a funcionar muito bem. Depois um drawdown, depois segue funcionando muito bem. De todos esses backtests que a gente fez, acho que o de 30 acabou sendo o melhor, né? Então, o fator de lucro 1,32, 61,98. Mas como eu falei, tentem sempre procurar aquelas curvas, né, que dão os resultados mais constantes. Tentem fugir de longos períodos de lateralização e certamente, né, não opere aqueles sistemas operacionais que estão só caindo, né, que estão passando por uma fase ruim. Então, independente, mesmo que um setup X, né? Mesmo que um setup tenha dado um resultado melhor no time frame X, se ele tem um período de drawdown muito longo, se ele tem um período de drawdown longo, é, se ele tem um período lateral longo, né? Ou se ele tem um drawdown muito forte, mesmo que ele tenha dado um lucro maior no final, é um risco que não compensa. Porque imagina você como trader, né? Do backtest aqui é tudo, a gente vê dias como segundos, né? A gente olha uma coisa e vê uma janela de 30 dias em apenas um segundo. Então a gente não tem uma ideia do que é o tempo, né? O tempo fica uma variável ali muito abstrata, né? Muito ali na nossa imaginação. Mas quando você é um trader, né, que está operando ali dia a dia e passa 3 meses, né, com aquele sistema operacional lateral, é muito difícil que você siga, né, operando ele, dando continuidade nele, tá? Você certamente vai preferir dar continuidade em um sistema operacional que tá dando lucros mensais constantes, mesmo que esses lucros mensais, né, eventualmente sejam menores do que de outros, em outros time frames ali. Beleza? Então, essa foi a conversa de hoje, pessoal. Vou deixar aqui vocês, né, com esse resultado. Aqui, né, com alguns trades, né, que passaram. Vamos puxar aqui para essa tela. E lembrando, né, esse setup é fechado, né, ele vai estar chegando lá na loja da Nelogica.
Quem quiser utilizar ele, né, fica à vontade, baixa lá, né, e pode mandar ver nos trades. E se esse vídeo bater, né, 500 likes, eu falo para vocês, né, qual que é o operacional por trás desse sistema operacional. Ele vai dar um pouco de trabalho para fazer sem ser de forma com os robôs, né? Ele vai dar um pouco de trabalho para fazer, mas daria para ser feito, tá? Vai ter que fazer algumas somas, algumas contas ali para definir os stops, usar alguns outros indicadores, mas dá para fazer na mão também. Só vai ser chatinho, né? Você vai ter que esperar ali uma hora específica do seu dia para conseguir fazer essas entradas. Beleza? O vídeo já ficou muito mais longo do que eu imaginava. Mas tá sendo legal trazer esse sistema operacional, esse setup novo aqui para funcionar no dólar, né? Que a gente tava sentindo falta de um setup bom também, de uma coisa legal funcionando no dólar. Beleza? Então, grande abraço e valeu, pessoal. Até mais.